Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão de análise sintática. Vamos ao enunciado. Leia. Um jornal da cidade trouxe uma notícia relevante. A seguinte indagação. O termo destacado classifica-se sintaticamente em... Primeiro ponto. O que é análise sintática? A análise sintática, ela pega elementos ou palavras dentro de um contexto e analisa sua função. Em relação à análise sintática, nós temos três tipos de termos da oração: termos essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Os termos integrantes são os complementos verbais, que é o objeto direto, o objeto indireto, há também o agente da passiva e o complemento nominal. Como termos acessórios, nós temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Há uma classificação também, que é chamada de vocativo, que ela não se enquadra em nenhum desses três campos, mas ela é uma classificação de cunho sintático. Há um outro campo também de análise na língua portuguesa, que é chamado o campo morfológico, que ele aborda as 10 classes de palavras: artigo, pronome, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Essas são as 10 classes de palavras. Nessas 10 classes de palavras eu tenho uma ramificação. Eu tenho as classes de palavras variáveis e as classes de palavras invariáveis. Quais são as classes de palavras invariáveis? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. São classes que não variam em gênero e número. Gênero masculino, feminino, número singular e plural. Dito isso, são dois campos de análise diferentes, né? Então já podemos eliminar algumas alternativas como resposta. Por quê? Se a classificação é sintática, ela tem a ver com o quê? Com os termos que eu mencionei anteriormente. Sujeito, predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial, entre outros. O que podemos eliminar? A letra C e a letra E. Por quê? Numeral é uma classe de palavra, é uma classificação morfológica, assim como a letra E, artigo indefinido. Essas são classificações de cunho morfológico. E por serem essas classificações, já não é o que a questão está pedindo. A questão está sendo bem específica, sintaticamente, em relação à sintaxe. Então, as letras C e E já não podem ser a resposta. Dito isso, vamos analisar. Um jornal da cidade trouxe uma notícia relevante. Primeiro ponto é analisar o quê? Esse uma. Uma é um numeral. Perceba que eu tenho um verbo anteposto. Quem traz alguma coisa. O quê? Uma notícia relevante. Agora, perceba, a questão ela tem uma pegadinha muito interessante. Por quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, lembrando que verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição, como quem come, come alguma coisa. Eu como maçã. Maçã é o objeto direto do verbo comer. Quem traz alguma coisa. Eu tenho essa forma verbal trouxe. Quem traz alguma coisa. Traz o quê? É feita essa indagação e eu tenho um objeto direto como resposta. Uma notícia relevante é o objeto direto. Agora perceba, na questão não foi grifado tudo, uma notícia relevante. Foi grifado simplesmente o uma. E o que nós temos aí? Nós temos um numeral. Um numeral que está o quê? Modificando o quê? Esse substantivo notícia. Agora, perceba uma coisa. Eu tenho um termo que é denominado acessório, que é o adjunto adnominal. Mas no que consiste o adjunto adnominal? O adjunto adnominal ele é um termo acessório que modifica ou dá uma característica a um substantivo concreto ou abstrato. Mas como identificá-lo? Muito simples. Essencialmente, ele é um modificador do substantivo, seja ele concreto ou abstrato. Dito isso, nós podemos criar um mnemônico para o quê? Para assimilar as classes de palavras na morfologia que podem ser exercidas na sintaxe. Mas como isso é feito? Simplesmente decore a palavra plana. Quando eu digo plana, o que eu estou dizendo? Esse P é de pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? É um pronome que fica ao lado do substantivo ou qualificando. Quando eu digo, por exemplo, a minha casa é bonita, eu tenho o quê? Esse minha, que é um pronome possessivo, e depois o substantivo casa. Na morfologia, esse minha é um pronome adjetivo. Agora, na sintaxe, ele é o quê? É um adjunto adnominal de casa. Por quê? Porque ele está qualificando casa, ele está dando uma
característica a casa, que é um substantivo o quê? Concreto, né? Dito isso, quais são os tipos de pronomes adjetivos que podem aparecer? Podem ser pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos também são os que mais aparecem. Então, se atentando a essas duas classificações de pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e também pronomes possessivos, que foi o caso do exemplo que eu dei, nós podemos já entrar em uma classe de palavra que na morfologia pode exercer essa função na sintaxe. Veja bem, se for perguntada nessa construção que eu acabei de mencionar, qual a classificação morfológica do minha? Pronome adjetivo possessivo. Agora na sintaxe é o quê? É um adjunta de nominal, ou seja, eles são duas categorias distintas. Às vezes a questão ela pergunta a morfossintaxe, que é o quê? A análise dos dois fatores. Os dois fatores é o quê? Na morfologia ele é pronome adjetivo, na sintaxe é adjunta de nominal. Como a questão está falando de sintaxe, a gente vai analisar o quê? As classes de palavras na morfologia que na sintaxe exercem essa função. A primeira eu já disse, né? Que é pronome adjetivo. A segunda é o L, que é locução adjetiva. Eu tenho também o artigo, lembrando que o artigo na sintaxe sempre é adjunta de nominal. Nesse exemplo que eu dei, a minha casa é bonita, esse A é um artigo. Artigo na sintaxe é adjunta de nominal, não há dúvida. Eu tenho o N, que é um numeral, e não é um numeral qualquer, é um numeral adjetivo. Lembrando que nós temos o numeral adjetivo e o numeral substantivo. O que é o numeral adjetivo? Numeral adjetivo é aquele que está ao lado do substantivo ou qualificando. Numeral substantivo é o quê? É aquele numeral que substitui o uso do substantivo. No contexto, nós temos exatamente isso. Um numeral adjetivo. Uma notícia. Eu estou o quê? Dando uma quantidade específica. É uma notícia relevante. Eu tenho a noção de quê? De quantizar, de falar o valor específico. Então, eu tenho um numeral adjetivo. Se é um numeral adjetivo na morfologia, na sintaxe vai exercer função de quê? De adjunta de nominal, que é a resposta da questão, que é justamente o quê? A letra D, adjunta de nominal. Agora, terminando o conceito, eu já falei de pronome adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral adjetivo e o próprio adjetivo, na sintaxe, ele exerce função de adjunta de nominal. Quando eu digo a menina bonita, esse bonita é um adjetivo na morfologia. Na sintaxe é um adjunta de nominal. Então, detectar essas diferenças é muito importante para não errar questões. Essa é uma questão simples, mas que contém uma pegadinha. Veja bem, se fosse perguntada uma notícia relevante, todo esse contexto seria um objeto direto. Agora, como só foi perguntado do uma, esse uma é o quê? É uma adjunta de nominal que modifica esse substantivo notícia. Então, dependendo da forma a qual a questão faz a pergunta, pode ser uma resposta ou outra. Lembrando que uma é um numeral adjetivo e está nesse rol de classificação, lembrando do mnemônico plana, que é um numeral adjetivo, está no rol de classificação, então é um adjunta de nominal de notícia. Se fosse perguntado uma notícia relevante, objeto direto. Como perguntou só uma, é o quê? Adjunta de nominal. Gabarito da questão, então, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.